Olá! Pesquisa mostra que gaúchos não estão usando camisinha na hora da relação sexual. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Coiote para desarticular uma quadrilha que agia no Brasil e nos Estados Unidos promovendo a imigração ilegal de brasileiros. Segundo as investigações, os integrantes da organização atuavam como intermediários para a aquisição de vistos consulares para os Estados Unidos, utilizando documentos falsos junto às autoridades consulares do país americano. A operação ocorre simultaneamente nos estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rondônia. Nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Governador Valadares, Uberlândia, Vitória, Rio de Janeiro e Vilhena. Cerca de 200 policiais cumpriram 54 mandados judiciais, sendo 43 conduções coercitivas e 5 mandados de busca e 6 mandados de prisão preventiva. Dentre os documentos falsificados constavam extratos bancários, contra-cheque falsos ou adulterados com valor superior ao efetivamente recebido pelo requerente, além de vínculos empregatícios inexistentes, declarações falsas de imposto de renda e declaração de bens falsos, vínculos com universidades, além de documentos que atestavam vínculos fraudulentos até com o Exército Brasileiro. Os coiotes conduziam os imigrantes ilegais pela fronteira mexicana mediante o pagamento com 2 opções de ingresso. Na versão mais cara, o imigrante viajava todo o trajeto em veículos, ônibus e aviões até ingressar em território americano ao custo de R$27 mil. Na mais barata, porém mais difícil, o imigrante passava até 4 noites caminhando até ingressar nos Estados Unidos. Teria um custo aproximado de R$15 mil por pessoa. E uma loja localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, no centro de Bom Retiro do Sul, foi invadida durante a madrugada desta terça-feira e teve diversos objetos furtados e todo o dinheiro que havia no interior de um cofre levado na ação. De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelo ato entraram por um depósito nos fundos do estabelecimento e o alarme de segurança não disparou. A invasão foi notada por funcionários que chegaram para trabalhar durante a manhã. Foram levados dinheiro, cheques, computadores, celulares e outros eletrônicos de menor porte. O valor total do prejuízo ainda não foi apurado pela direção da empresa. Se sabe ainda, ou não se sabe ainda, na verdade, como os criminosos fugiram do local e a Polícia Civil não possui suspeitos. Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus e um automóvel por volta das 6h45 da manhã, na Avenida Senador Pinheiro Machado, no bairro São João, em Bom Retiro do Sul. De acordo com a Brigada Militar, o acidente aconteceu quando o coletivo estacionou em uma parada para pegar passageiros, momento em que a moto, uma CB300, fez a ultrapassagem e foi atingida por um Celta que vinha no sentido contrário. Com a pancada, o motociclista Tiago da Costa Brito, de 26 anos, colidiu também contra o ônibus. Ele foi encaminhado com escoriações para atendimento no Hospital de Caridade Santana e já foi liberado, de acordo com a Brigada Militar. Valdecir Renner, de 32 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo no interior de Pouso Novo. De acordo com o registro, depois de uma discussão em um bar, Renner foi atingido com uma facada na altura da barriga. A vítima teria sido atingida após tentar separar uma briga entre o seu irmão e o acusado. O suspeito fugiu do local em um automóvel Gol vermelho com placa de Porto Alegre e já foi identificado pela Polícia Civil. Renner foi atendido no estabelecimento e encaminhado para o Hospital Bruno Born, em Lajeado, onde foi internado na unidade de terapia intensiva, UTI. Segundo a Casa de Saúde, o estado de saúde dele é considerado grave. Em um acidente de trânsito por volta das 7h30 da noite desta segunda-feira, no quilômetro 0 da IRS 332, no bairro Lago Azul, resultou em danos materiais. A colisão envolveu um automóvel Gol, placa de Encantado, e uma caminhonete S10 emplacada em Dr. Ricardo. Ninguém sofreu ferimentos. Solicitado o teste do etilômetro aos motoristas, o condutor do Gol, de 56 anos, soprou e não foi constatada ingestão de bebida alcoólica.
Já o motorista da caminhonete, de 51 anos, se negou a fazer o teste e foi autuado pela recusa. A constatação da embriaguez, conforme a ocorrência policial, se deu através do laudo médico no Hospital de Encantado. A S10 foi guinchada e recolhida ao depósito do Detran e o Gol foi removido pelo proprietário. Uma residência foi arrombada nesta segunda-feira no bairro Conventos, em Lajeado. De acordo com o registro, a casa, localizada na altura do quilômetro 340 da BR-386, foi invadida pela janela entre as 5h50 da manhã e 5h40 da tarde, período em que a vítima havia saído para trabalhar. Foram levados da moradia um televisor de 40 polegadas, um aparelho da Sky, 6 perfumes, maquiagem e roupas femininas. E o furto de um notebook teria sido o estopim para uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira no bairro Oriental, em Estrela. Por volta das 10h30 da noite, Samuel Eduardo dos Santos, de 26 anos, morador do bairro Auxiliadora, foi surpreendido por 3 homens que abordaram em um carro na rua Senador Lauro Miller. Todos eles estavam armados. Um dos criminosos efetuou 3 disparos contra a vítima, sendo que um o atingiu nas costas e o outro na perna. Santos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estrela, onde passou por cirurgia. O homem disse não saber o motivo do atentado, mas a sua mãe relatou que o motivo seria o furto de um notebook do qual o filho seria o autor. Ela disse que por volta das 9h30 da noite de ontem, os 3 responsáveis pelo crime tiveram a procura de Santos para obrigar a devolver o aparelho. A Polícia Civil tem a identificação do trio acusado da tentativa de homicídio. A Brigada Militar de Arvorezinha, com apoio do efetivo de Ilópolis, cumpriu mandado de prisão nesta terça-feira ao 12h10. O condenado havia feito disparo de arma de fogo em via pública. O mandado de prisão estava em aberto desde o 1º de outubro de 2012. A ação faz parte de um esforço da Brigada Militar para dar efetividade às decisões judiciais da comarca. E a Polícia Civil recolheu documentos e equipamentos de um bingo que funcionava ilegalmente na rua Júlio Mai, no centro de Lajeado. A operação foi realizada por volta das 2h30 da tarde de segunda-feira, quando cerca de 50 pessoas jogavam no local. 6 funcionários, incluindo a gerente, e 10 clientes foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para prestar depoimento. Foram apreendidas 2 caixas com cartelas de bingo, 38 computadores usados pelos clientes e mais 3 computadores para a realização da administração, da contabilidade do bingo. A polícia também recolheu documentos com anotações da movimentação de caixa e funcionários e apreendeu mais documentos que estavam neste bingo lá na rua Júlio Mai. Os responsáveis usam uma solicitação de liminar da Justiça Federal como uma suposta autorização para o funcionamento deste bingo. O inquérito policial deverá ser remetido à Justiça ainda nesta semana. E acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. O Instituto Datafolha divulgou no final de semana uma pesquisa de avaliação do governo Dilma. Segundo a pesquisa, o governo da presidente Dilma Rousseff é avaliado negativamente por 44% dos entrevistados. Já o índice de eleitores que avaliaram o governo da petista como ótimo ou bom é de 23%. Este é o mais fraco desempenho de um governo, segundo as pesquisas do Datafolha, desde os piores resultados dos tempos de Fernando Henrique Cardoso. Na última pesquisa divulgada pelo Instituto, em 3 de dezembro do ano passado, a presidente Dilma tinha avaliação positiva de 42% dos entrevistados. Outros 24% disseram, no ano passado, que o governo da presidente era ruim ou péssimo. Então, em menos de 2 meses, a situação se inverteu quase que em números exatos, ou seja, em dezembro, 42% de ótimo ou bom e 24% de ruim ou péssimo. Em fevereiro, 23% de ótimo ou bom contra 44% de ruim ou péssimo. A maioria dos analistas políticos destacam como motivos desta piora na credibilidade do governo a maior divulgação dos escândalos da Petrobras, que não param de aumentar, o aumento de impostos, carinhosamente chamado pelo governo de ajuste fiscal, e a possibilidade real de perdas de direitos trabalhistas e previdenciários proposta pelo governo, que, embora no discurso, essas conquistas dos trabalhadores continuam sendo tratadas como cláusulas pétreas, ou seja, aquelas em que em tese não se poderia mexer nem que a vaca tussa.
O problema da avaliação de popularidade da presidente ou da aprovação do governo neste momento pós-eleitoral não teria maiores consequências em si, não fosse o problema real de ampliação dos alvos da Operação Lava Jato, da Petrobras, cuja dimensão ninguém pode prever, nem mesmo a quantas pessoas mais essas investigações e as delações premiadas podem levar. Outro grande risco é o crescente sentimento de traição do eleitor em relação ao que era dito em discursos perfumados antes da eleição e a dura realidade que veio em forma de portarias e medidas provisórias depois dela. E essa indignação já está atingindo as camadas que mais sustentaram o governo, tanto nas pesquisas anteriores quanto nas últimas eleições. Essa dura realidade do país pós-eleições já está causando estragos, inclusive na base aliada do governo, no Congresso Nacional. Fato que se pode constatar claramente nas eleições das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Na Câmara, o governo teve uma derrota direta com a eleição de um deputado considerado não muito aliado do Planalto. Já no Senado, o governo obteve, com a reeleição de Renan Calheiros, uma vitória que, se num primeiro momento possa representar um alívio para o Planalto, certamente será, a meu juízo, mais uma fonte de desgaste perante a opinião pública, já cansada dessas figuras pétreas, ou como diria o ex-ministro Magri, imexíveis no poder. Exemplo disso é o ex-presidente de tudo, José Sarney, que se manteve várias décadas no poder e no governo. Entra governo e sai governo e lá estão essas figurinhas carimbadas a serviço da governabilidade. Por conta desse desconforto perante a opinião pública, alguns deputados e senadores, que não são bobos nem nada, já estão meio que se distanciando da figura da presidente, que vai se desgastando naturalmente, numa clara perspectiva de que o atual governo possa não conseguir eleger um sucessor para Dilma, dentro dos seus atuais quadros. Estes são os oportunistas, que quase sempre ficam no poder, por serem os mais afeitos a trocar suas posições por favores governamentais. Some-se a esse desgaste pós-ressaca eleitoral a possível transformação dos murmúrios populares de indignação em manifestações de rua, como as vistas há pouco tempo, há mais de um ano, no Vem Pra Rua. E a situação pode piorar e muito para os lados da presidente e de seu bloco de apoio. Eu sei que é muito cedo falar em nova eleição presidencial, mas o mais triste disso tudo é saber que no próximo governo, seja ele qual for, seja de que partido for, lá estarão novamente os oportunistas, aqueles que em nada contribuem para o fim dos desmandos, dos desvios e principalmente para o fim da corrupção, a comandarem os nossos destinos do nosso país. A gente não se dá muito conta disso, mas a corrupção é sem dúvida um dos maiores problemas de qualquer governo, porque ela prejudica diretamente tudo: saúde, segurança, educação. Principalmente a educação, que para mim é a chave de tudo, porque é a única maneira de orientar o povo a cuidar melhor de sua saúde, a ensinar as pessoas que o crime não deveria compensar, a trazer consigo uma revolução cultural para convencer o brasileiro que honestidade, ética e gentileza deveriam prevalecer sobre a esperteza, sobre o jeitinho, que não deixa de ser uma apologia ao desrespeito às regras, começando pelas mais básicas. A minha esperança é que as pessoas saibam e consigam cada vez mais, a cada eleição, separar o joio do trigo. Portanto, mesmo que atualmente possa parecer difícil encontrar algum trigo no meio de tanto joio, temos que sempre ter em mente que não há outra alternativa na democracia que não seja o voto consciente e o protesto pacífico de mudarmos de forma consciente e duradoura a situação do país. Até a próxima. Apesar de reconhecerem que o uso de preservativo é a melhor forma de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, as DST e a AIDS, muitos brasileiros ainda adotam um comportamento de risco. Essa é a conclusão da pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas da população brasileira, realizada pelo Ministério da Saúde em 2013. Na região sul, 96% das pessoas sabem da importância do uso do preservativo. Mesmo assim, 40% da população sexualmente ativa da região não fez uso da camisinha em todas as relações sexuais com parceiros casuais no último ano. Os dados regionais comparativos com as pesquisas anteriores mostram que o uso do preservativo em todas as relações sexuais com parceiros casuais nos últimos 12 meses teve uma queda em 2008, mas voltou ao mesmo índice no início da pesquisa em 2013, que é 60,9%, que foi em 2004, 47,6% em 2008 e 60,4% em 2013. Apesar das constantes campanhas de estímulo ao uso do preservativo durante todos estes anos.
E o prefeito de Lajeado, Luiz Fernando Schmidt, encaminhou para a Câmara 4 vetos a projetos. Entre eles, o que dispõe sobre a regulamentação municipal dos servidores ou dos serviços de motofrete, de autoria do vereador Hildo Salve. Schmidt vetou o artigo 5º do projeto de autoria do vereador Paulo Roberto Schneider, que cria o Programa de Uso Racional da Água no município de Lajeado. O artigo 5º menciona que o não cumprimento das disposições da presente lei implica a negativa da concessão de alvará de construção e utilização para as novas edificações. O prefeito também não acatou a emenda apresentada pelo vereador Carlos Eduardo Ranzi, que dispõe sobre procedimentos de acesso à informação no âmbito do município em Lajeado. Por fim, vetou o projeto do vereador Lorival Silveira, que torna o Poder Executivo Municipal responsável de informar, junto ao edital de contribuição e melhoria, o número da lei que beneficia os munícipes. Argumento usado pelo governo em todos os vetos foi de tratar-se de matérias inconstitucionais, tendo em vista o vício da iniciativa. A Câmara vai analisar nas próximas sessões e poderá manter ou rejeitar os vetos do chefe do Executivo. Ainda hoje tem sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado e você acompanha a transmissão dessa sessão na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. E atendendo a uma reivindicação de mais de 20 anos, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos iniciou uma grande obra de canalização pluvial no bairro Olarias, em Lajeado. A obra atravessa a rua Paulo Emílio Thyssen, na entrada do bairro pela BR-386, e se estende por um longo trecho da rua Leopoldo Ritter. O secretário Adi Cerutti destaca que serão empregados materiais como terra, asfalto e brita para concluir a obra, sem contar a mão de obra da própria equipe da secretaria. Mais de 230 canos de 1 metro de diâmetro e em torno de 40 canos de 40 centímetros de diâmetro serão instalados. A obra não tem data para ser concluída, mas é considerada prioridade pela secretaria. Aos motoristas que desejam se dirigir a Olarias, não recomenda-se o acesso pela BR-386, pois a via está interrompida para os trabalhos. A Secretaria da Educação, em conjunto com outras entidades, trabalha para finalizar o projeto do Plano Municipal de Educação de Lajeado antes do fim do primeiro semestre deste ano. Quando ficar pronto, o documento será encaminhado à Secretaria da Administração do município e, posteriormente, para a Câmara de Vereadores. Se o plano for aprovado pelo Legislativo, se tornará lei. Durante o encontro de equipes diretivas, ocorrido nesta terça-feira no Salão de Eventos da Prefeitura, foi realizada uma avaliação dos 2 últimos anos e projetado o ano letivo de 2015 para as 18 escolas municipais de ensino fundamental. A abertura oficial do ano letivo será no dia 18 de fevereiro, às 6h30 da tarde, no Centro Comunitário Evangélico. As aulas iniciam dia 23 de fevereiro e vão até 22 de dezembro. E o início do ano letivo para os alunos das redes municipal e estadual de ensino de Travesseiro será na quarta-feira, dia 18, nas escolas Pedro Preto e Monsenhor Seger. A Escola de Educação Infantil Criança Esperança só teve um recesso para desinsetização e limpeza na virada do ano. Ressaltando que outros municípios, as escolas estaduais poderão ter dias diferentes para o início do ano letivo. Em Travesseiro, a opção da direção da escola foi começar junto com a Escola Pedro Preto. A Secretaria de Educação e Cultura organiza para 12 de fevereiro a volta dos professores. A atividade de retorno será em conjunto com a equipe da Educação de Capitão, no município vizinho. Terão palestra com o filósofo da Unicamp, César Nunes. Nesse dia, a creche de Travesseiro estará fechada para que todas as funcionárias participem dessa capacitação. E veja como será essa quarta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão do tempo para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta quarta-feira há uma grande possibilidade de temporais isolados no estado. Isso porque está muito quente, gente. Nesta terça, a temperatura, a sensação térmica em Lajeado ultrapassou muito longe os 40 graus. E com isso, a chance de tempestades isoladas nesta quarta-feira é muito maior. O clima fica um pouco ameno, mas pode chover a qualquer hora do dia. Vamos ver então como fica as temperaturas nos nossos municípios aqui da região. Em Lajeado, o dia começa com instabilidade, deve ter chuva durante toda a quarta-feira.
A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus nesta quarta-feira em Lajeado. Na cidade de Estrela, o dia amanhece encoberto e a chuva não deve demorar a aparecer ao longo do dia, que começa com 18 graus e a máxima chega aos 28 graus em Estrela nesta quarta-feira. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 10 de fevereiro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você também acompanha no www.tvinformativo.com.br.